O chefe de governo israelense, Benjamin Netanyahu, reuniu hoje os chefes militares e que seria a revisão final dos planos de ocupação na cidade de Gaza. Já está cercado Gaza, mas a operação militar decisiva, segundo Netanyahu, seria deflagrada agora. Confira. Israel convocou mais de 60 mil reservistas para apoiar a ocupação total de Gaza. Parte das tropas já cercou a cidade. O governo israelense afirma que a ocupação é essencial para derrotar o Hamas, que ainda mantém cerca de 50 reféns em cativeiro. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou, entretanto, que vai responder a uma proposta de cessar-fogo apresentada pelo Egito e pelo Catar e que já conta com o aval do grupo palestino. O texto prevê uma pausa de 60 dias no conflito e também a liberação de 28 reféns, 10 deles vivos. A ofensiva iminente em Gaza ameaça piorar a crise humanitária no enclave. Cerca de 1 milhão de palestinos vivem na cidade e a maioria já foi deslocada em operações anteriores. Nesta quinta-feira, o comissário-geral da Agência da ONU para Refugiados Palestinos fez um apelo para que Israel suspenda o cerco e permita a entrada de ajuda humanitária imediatamente. Nous avons vu entre o mois de mars et aujourd'hui une augmentation par 6 du nombre d'enfants sévèrement manurés. Sévèrement manurés, ça signifie que si aujourd'hui aucune disposition n'est prise, ils sont certainement condamnés à mort. O Centro de Estatísticas palestino aponta que cerca de 40 mil crianças ficaram órfãs desde o início do conflito, em outubro de 2023. Uma vila em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, abriga parte delas. Nesta semana, o orfanato da cidade celebrou o fim do ano escolar numa cerimônia de formatura. A reação dos alunos evidenciou o impacto da guerra entre os civis. Essas imagens são horrorosas, Paulo, da crise humanitária que a gente não consegue encontrar adjetivos à altura dela. Mas o que chama a atenção não é só apenas essa operação militar em Gaza, que vem sendo, do ponto de vista político, contestado mesmo dentro de Israel, fora dos outros países amigos de Israel que estão se afastando gradativamente desse governo. Mas o que está acontecendo na Cisjordânia é igualmente preocupante. Nós estamos vendo o governo israelense, de fato, dando os passos para outro caminho que não parece ser, a não ser a anexação da Cisjordânia e a ocupação de Gaza. É para isso que Israel vai? William, a situação está bastante complexa, né? Israel, ao fazer essa operação na faixa de Gaza e ao não conseguir controlar os danos colaterais à população civil, gerando essa imensa quantidade de mortes, essa dificuldade de manter as famílias alimentadas, manter o fluxo de suprimento para os civis, perdeu completamente a legitimidade da operação perante a maior parte da opinião pública internacional e também perante a própria opinião pública local, que fez grandes manifestações no último fim de semana, pedindo uma mudança nos rumos da condução da guerra, pedindo uma priorização para um acordo para o retorno dos reféns, né, que ainda se estima que existam 20 reféns vivos, mas me parece que o primeiro-ministro Netanyahu já cruzou o seu Rubicão. Quando ele tomou a decisão de invadir a cidade de Gaza, conquistar a cidade de Gaza, uma área urbana, uma operação dificílima, o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, o general Zamir, um oficial muito experiente, um oficial de cavalaria que teve uma larga experiência em vários combates na história, na sua carreira, né? Ele levantou uma série de objeções que foram tornadas públicas, né? Porque ele sabe o tamanho da dificuldade que as forças israelenses vão enfrentar nessa operação. Mas a voz dele foi vencida, não foi considerada na decisão, e ele agora cumpre como soldado a ordem do primeiro-ministro e planeja a operação. E foi isso que ele fez hoje, né? Apresentou, como você disse, a operação ao primeiro-ministro e ao ministro da Defesa e outros ministros que estão envolvidos. Então,
Como você já disse, o cerco à cidade de Gaza já foi feito. Classicamente, numa operação de conquista de uma localidade, são duas fases, William. Primeiro você cerca e depois faz o que a gente chama de investimento. Um investimento numa cidade que tem uma população de 1 milhão de pessoas, casa a casa, quarteirão a quarteirão, uma operação de comando e controle dificílima, que vai se tornar um pesadelo para os planejadores israelenses e para os operadores, né? Para 5 divisões de exército, esses 60 mil convocados agora, né? Uma enorme quantidade de soldados, uma operação muito complexa. Mas a decisão do primeiro-ministro israelense me parece que é eliminar completamente o Hamas, e ele decidiu que vai fazer isso pela utilização do poder militar. Não me parece que Israel tenha tentado essa solução por qualquer uma outra forma, né, de expressão do poder. E para quem só tem um martelo, todo problema é prego, William. Então, ele vai continuar usando as Forças Armadas. Paulo, deixa eu seguir nessa linha, o quão confortável que o governo israelense se sente em seguir adiante com operações militares das características que você acabou de descrever. Agora, Lorival, passando a palavra para você. É muito rápida a maneira como as forças dentro do governo israelense, que é o governo mais extremista da história de Israel, esse daí, estão conseguindo o que durante pelo menos os últimos 20 anos não se conseguiu, que é inviabilizar de qualquer maneira, qualquer hipótese no campo ali de eventual coisa que quem cobriu aquele conflito como nós fizemos já não acreditava muito que fosse acontecer mesmo, que é a possibilidade de formação de um Estado palestino, mas é mais do que isso. O governo parece ter embarcado numa campanha super rápida, acelerada, de dizer isto aqui tudo vai ser nosso. A resposta à crise reputacional de Israel está sendo dobrar a aposta, né? Acelerar, como você disse, o curso, né? Porque muitos países europeus, e Austrália e Canadá, antigos, né, tradicionais aliados de Israel, anunciaram que vão reconhecer o Estado palestino, que é uma forma de protestar contra a condução, né, da guerra e dos assentamentos, da guerra na faixa de Gaza e dos assentamentos na Cisjordânia. E a resposta literal do Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, foi: bom, nós vamos tirar da mesa, que é aspas, tá? Nós vamos tirar da mesa o Estado palestino, não com slogans, mas com ações. E aí aprovou o plano de expansão do assentamento palestino, o E1, de mais 3.500 colonos judeus, para dividir a Cisjordânia entre norte e sul, ali na altura de Ramallah, que fica no centro da Cisjordânia, fica a 15 quilômetros de Jerusalém Oriental, e também para bloquear o acesso entre Ramallah e Jerusalém Oriental, que os palestinos gostariam que fosse a capital do seu futuro Estado. Bloquear também a passagem entre Ramallah e Belém, que fica mais ao sul, que é uma cidade super importante, inclusive para o turismo, né? Sendo que Ramallah é hoje a capital da autoridade palestina e Belém uma cidade turística importante, muito significativa, né? Onde, segundo a tradição, Jesus nasceu, né? Nazaré e Belém, ali está a manjedoura. Então, de fato, é o chamado último prego no caixão do Estado palestino, que já era algo muito distante, né? A partilha de 1947, aprovada pela ONU, previa um mapa em que Israel ficava no meio, mas havia uma ligação pelo norte entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Na Guerra de 48, Israel já rompeu essa ligação e ficaram 2 territórios divididos com Israel no meio, né? Então, a ligação entre Cisjordânia e faixa de Gaza já não existia, né? E agora, então, eles vão fraturar completamente a Cisjordânia. E esse plano militar na faixa de Gaza também. Eles sabem perfeitamente que os palestinos não têm condições de se deslocar da cidade de Gaza, porque eles estão com fome, eles não conseguem andar. Eu tenho ouvido esses depoimentos de moradores da
da cidade de Gaza. Eu não tenho como sair daqui, eu não consigo andar, eu estou morrendo de fome. E eu estou com filhos, como que eu vou carregar meus filhos que também estão morrendo de fome? Então, é um plano de destruição de uma população civil. Paulo, deixa eu chamar a sua atenção para o aspecto um pouco mais abrangente. Tradicionalmente, alguma potência externa, como é o vocabulário usado em relação aos de fora ali da região, conseguem impor algum tipo de restrição. Israel está operando absolutamente sem nenhuma restrição. Israel conseguiu conquistar o que a gente chama de liberdade de ação na manobra exterior, né? Na doutrina clássica dos estudos estratégicos, o comandante busca a liberdade de ação tanto na manobra interior, ou seja, dentro do público interno, quanto na manobra exterior, que é no público externo. Embora haja, como o Lorival disse, né, uma crise de imagem, uma crise reputacional do Estado de Israel por causa de tudo que nós estamos assistindo na faixa de Gaza, de fato quem importa é os Estados Unidos. E o governo americano tem dado todo o apoio necessário ao primeiro-ministro Netanyahu. E outra prova aconteceu, não sei se foi ontem, anteontem, que o governo americano sancionou os juízes e promotores lá do Tribunal Penal Internacional que expediram um mandado de prisão contra o Netanyahu e contra o antigo ministro da Defesa, o Yoav Gallant. Então, Israel encontra nos Estados Unidos todo o apoio, um apoio incondicional para suas operações, e isso dá essa liberdade de ação ao governo israelense. Os outros atores do sistema internacional não têm capacidade de interferir nas ações do governo israelense. Os europeus têm alguma? Não tem, realmente não tem, e esse governo quer demonstrar isso, né, esse governo israelense. E o Mike Huckabee, que é o amigo do Trump, que é um evangélico e é o embaixador de Israel, embaixador dos Estados Unidos em Israel, disse claramente que apoia esse plano de divisão do que ele chama de Judéia e Samaria, né, nos termos bíblicos. E a Europa realmente se tornou para Israel, e isso já faz tempo, na verdade, né, um irritante, assim, né, para essa corrente que está no governo israelense, olha para a Europa assim como olha para as Nações Unidas, né, como não, eles não nos entendem, eles são antissemitas, eles são a favor dos terroristas e tal. E essa franja política israelense que tomou o poder, né, é baseada nos colonos, né? Bezalel Smotrich, a base eleitoral deles são os colonos da Cisjordânia, assim como Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional. Então, para eles, esses problemas reputacionais nunca foram uma questão que influencia as decisões deles.